Babilônia. Depois de Whiplash e La La Land, é claro que a gente sempre fica de olho no próximo filme do Damien Chazelle. Apesar de eu precisar admitir que eu não curti tanto assim O Primeiro Homem. Mas ok, vamos para a sinopse do IMDb. I'm in so much trouble, Manny. We have to leave now. What I do means something. You thought this town needed you. It's bigger than you. Um conto de ambições exageradas e excessos escandalosos, o filme traça a ascensão e queda de múltiplos personagens durante uma era de desenfreada decadência e depravação no início de Hollywood. Galera, antes do vídeo, se inscreve, dá aquele like, brigadão, valeu! Babilônia é um filme do jeito que eu gosto. É um filme tecnicamente impressionante, é um filme que fala dos bastidores de Hollywood, que é um tema que eu curto, e além disso tem uma parte musical absurdamente muito bem feita. Vamos por partes. Logo no início do filme, não é a primeira cena do filme, mas é no início do filme, tem uma cena que tem uma festa acontecendo, e a festa tem de tudo, todos os exageros que você pode imaginar, e tem um monte de gente passando, e tem álcool, e tem drogas, e tem mulher seminua passando na frente, e tem gente fazendo sexo lá no canto, e tem diálogos acontecendo, e tem uma banda tocando, e tem uma galinha passando, e tudo isso num plano sequência que deve ter sido o caos para filmar. O espectador desavisado deve pensar assim, o diretor deve ter dito, pirem, e sai com a câmera passeando. Mas não é assim que funciona, porque todo mundo que aparece precisa saber que aquela câmera está lá para não olhar para a câmera, e todo mundo da equipe que está atrás da câmera não pode aparecer na frente, e tudo tem que funcionar numa coreografia que deve ter sido muito difícil de filmar, e é uma cena que, ok, é uma cena muito exagerada, não é uma cena para qualquer um, mas é uma cena que dá vontade de ficar revendo de tão bem feita que é. E não é só essa cena, tem outras cenas no filme que também são muito boas. Tem uma cena, porque o filme fala da época que eles estão mudando do cinema mudo para o cinema falado. Então é uma equipe que já trabalhava junta e agora está fazendo o primeiro filme falado, o primeiro filme com som. E começa a dar um monte de problemas porque eles não sabem trabalhar com som. E começa a dar um monte de problemas um depois do outro. E é uma cena muito boa. E volta um pouquinho, essa cena é mais pro meio, e eu quero voltar para uma outra cena que tem depois da cena da festa, que é outro plano sequência, que mostra os bastidores de várias filmagens do cinema mudo. Que é um troço, a gente vê um monte de... E aqui eu chego no segundo tema que eu falei no início, no segundo motivo por que eu gostei do filme, que são os bastidores de Hollywood. A gente está acostumado a ver um monte de filme, um monte de série que fala dos bastidores de Hollywood, fala dos bastidores de filmagens, e eu curto esse ambiente, eu curto esse tema. E aqui a gente vê algo que não está muito acostumado, que é cinema mudo. E tem uma coisa que eu nunca tinha me tocado, que você tem um estúdio de cinema mudo, e como não tem som, você pode ter uma filmagem sendo feita exatamente ao lado da outra. Você tem, a câmera passa, estão filmando uma coisa aqui, e logo ao lado estão filmando outra coisa aqui, e são coisas que estão acontecendo simultaneamente, porque tanto faz se o som vazar. Não tem som. E essa outra sequência, são pelo menos 2 planos sequências que são sensacionais logo no início do filme. Tem o da festa e tem esse que mostra os bastidores de um estúdio de cinema mudo. Esse filme, tecnicamente, é impressionante e tem a parte do tema que eu curto pra caramba. E tem o terceiro motivo que eu falei lá no início, que é a parte musical. E o Damien Chazelle, ele já tinha mostrado pra gente em outros filmes, no Whiplash e no La La Land, que é um cara que sabe trabalhar a música. Quando você tem um diretor que tá focado naquilo, o diretor ele vai focar em alguma coisa, em algum aspecto que ele quer fazer um troço muito bem feito, e no caso do Chazelle é a parte da música. Você tem vários momentos, não é musical, La La Land era musical, daqueles que as pessoas param de falar e começam a cantar. Aqui não é musical, é um filme que tem muita música. E várias cenas tem músicos tocando, e a câmera vai passeando por entre os músicos, e conforme a câmera está mais perto de um dos músicos, você ouve aquele instrumento mais alto. Não é um som chapado, mixado. Aquele som não está pronto ainda, aquele som está sendo... Quer dizer, claro, o som já estava gravado, mas quando você ouve aquilo,
eu ouvi no cinema. Eu espero que você não veja esse filme no celular ou em algum um lugar com som ruim. Esse filme tem que ser visto num som bom, numa tela boa, num som bom, porque tem tantos detalhezinhos que você vai ouvindo aqui e ali, e a câmera passeia e você ouve o som todo alterar, e isso é muito legal. E além do mais, além disso tudo, a trilha sonora do Justin Hurwitz, não sei como é que se pronuncia o nome dele, que é o mesmo cara que compôs La La Land, é uma trilha sonora muito, muito boa. Eu saí do cinema cantarolando o tema do filme. Nem tudo é perfeito. O filme é longo demais, são mais de 3 horas, acho que são 3 horas e 8 minutos. É longo demais. Tem uma hora que você pensa, tá, ok. E tem pelo menos 2 sequências que eu pensei, não, foi além do que era para ser. Uma é a cena inicial, acontece logo no início do filme, antes daquela cena da festa, que é uma cena que envolve fezes de elefante. E quando começou aquilo, eu pensei, cara, se esse filme for por esse caminho, não vai ser legal. Que bom que isso é só um dos exageros do filme, mas não, o filme não fica nessa pegada o tempo todo, porque aquilo foi realmente desnecessário. E a outra coisa desnecessária é mais pro fim do filme, que aí não é questão, não foi desnecessário, é um negócio que eu achei que foi além do que era para ser, na minha opinião. Porque você tem o personagem, ele tem uma viagem na cabeça dele sobre a história do cinema. E é uma sequência bonita, onde tem trechos de outros filmes, e onde tem um monte de coisas, e uma colagem de vários pedaços de filmes. E esse trecho está se passando nos anos 50. E aí o cara, ele vê pedaços de filmes atuais. Ele vê Matrix, ele vê Avatar. E, cara, se você está nos anos 50, eu acho que a sequência ia funcionar um pouco melhor se ela parasse nos anos 50. É minha opinião. Eu ouvi críticas com relação à sequência na parte final que tem o Tobey Maguire. Ok, eu concordo que é uma sequência que, se você tirar do filme, o filme não perde nada, mas eu achei a sequência divertida. É uma sequência exagerada, sim, tem umas coisas lá que você fica pensando, pra quê? Mas se a gente lembrar que o filme começa com fezes de elefante, não é a coisa mais bizarra que a gente viu no filme. Sobre o elenco, é curioso a gente ver os nomes Brad Pitt e Margot Robbie e sair do cinema impressionado com Diego Calva. Quem é Diego Calva? Eu não conhecia esse ator, fui ver no IMDb, é um cara que fez pouca coisa, e ele tá muito bem. Eu não vou dizer que ele consegue apagar os outros, porque Brad Pitt e a Margot Robbie são muito bons, mas ele consegue ser o principal. Porque Babilônia é daquele tipo de filme que não tem exatamente um personagem principal. Você tem 4 personagens que cada um tem uma história, e as 4 histórias se juntam em determinados momentos, e aí você cria a história do filme baseado na história desses 4. Que seria o Manny, do Diego Calva, que é um cara que é mexicano, e que ele mora em Los Angeles, e ele é fascinado com o cinema, e ele quer trabalhar com o cinema. E você tem o Brad Pitt e a Margot Robbie, que estão ótimos também. O Brad Pitt, ele é um astro, só que ele está em decadência. E a Margot Robbie é uma estrela em ascensão. E ela consegue um espaço no cinema mudo, mas quando o cinema mudo muda para o falado, ela não consegue. O cinema muda, ficou esquisito, né? Quando o cinema passa a ser falado, ela não consegue mais se adaptar. Isso pelo que a gente lê, claro, a gente não viveu essa época, mas pelo que a gente lê, muita gente do cinema mudo não conseguiu se adaptar ao cinema falado, ou era porque o cara tinha sotaque, ou porque o cara tinha uma voz esquisita, ou porque o cara não conseguia decorar texto, ou seja lá o que for, vários astros do cinema mudo não conseguiram ser astros também do cinema falado, e o personagem da Margot Robbie mostra um exemplo disso que acontecia. Na minha opinião, eu vi alguns comentários por aí falando que esses seriam os 3 personagens principais, mas eu colocaria um 4º personagem principal, que é o saxofonista do Jovan Adepo. Saxofonista não, trompetista do Jovan Adepo. Porque se a gente parar para pensar, talvez aquela jornalista de fofocas da Jean Smart, ou talvez a Lady Feizu, interpretada pela Lee Jun-Lee,
também são personagens importantes, mas eu acho que o arco do trompetista foi um arco mais completo. E é um arco que contribui mais ao filme. Para mim, então, são esses 4 personagens principais que se misturam. E se a gente parar para ver, o personagem central de todos eles, que carrega o filme do início ao fim, é o personagem Manny do Diego Calva. Além disso, o elenco conta com um monte de nomes legais. Alguns aparecem muito rápido, tipo a Olivia Wilde. Ela aparece no início do filme e some, nunca mais aparece. Você tem um nome do peso de Olivia Wilde para usar em uma cena rapidinha e quase não dá para ver que é ela. Mas tem muita gente legal no filme. Lucas Haas, Patrick Fugit, Eric Roberts, Samara Weaving, Jeff Garlin, Catherine Waterston, Flea e, claro, o Tobey Maguire no papel bizarro. Babilônia é longo? Sim, concordo. Babilônia é exagerado? Sim, também concordo. Mas Babilônia me deixou com vontade de rever o filme quando eu saí da sala de cinema. Para mim, parafraseando aquele meme de internet que você fala assim, é para isso que eu pago a internet? Eu vejo um filme desses, e eu vejo aquelas sequências todas, eu vejo aqueles exageros todos, aqueles planos de sequências, e eu penso, é para isso que eu pago o ingresso do cinema. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Se você gosta do meu conteúdo, eu peço 3 favores. Se inscreve se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos e dá um like pro YouTube e compartilhar para outras pessoas. Se gostou de Babilônia, se não gostou, quase todo mundo que eu conheço não gostou. Se você não gostou, comenta aqui embaixo, me diz o que você não gostou, me diz onde é que eu estou errado, porque eu gostei. Vou continuar defendendo. Escreve aqui que eu vou responder seu comentário. E em breve nos vemos de novo. Valeu!